Meus amigos, tudo bem? Hoje eu quero conversar com você e tentar passar alguma coisa do que eu vivo no dia a dia. Todos sabem que nesse país, infelizmente, é comum se adulterar KM de veículos. Todos sabem disso. Eu sou totalmente desfavorável a esse tipo de atitude. Só que um consultor, como ele vive o dia a dia, periciando veículos, um consultor tem que ter parceiros. Por exemplo, eu mesmo, eu tenho quase 10 lojas parceiras. São lojistas que somente adquirem carros bons, tá? Acredito que de 20 carros que eu fui periciar, quando clientes me solicitaram uma consultoria, de 20 carros eu não quis um ou dois, tá? Então isso é muito pouco. O resto tudo deu certo. Um consultor também tem, gente, parceria com seguradoras, parcerias com despachantes. Um consultor tem parcerias com mecânicos, parcerias com funilaria, parcerias com pessoas especialistas em câmbio automático. É a vida do consultor. Para quê? Tudo para atender melhor os nossos clientes, quem confia na gente. Voltando ao KM adulterado. Semana passada eu fui solicitado para procurar um HB20, né, ano 2019, aquele hatchzinho 1.6 automático. Cheguei numa dessas, liguei para um desses parceiros meus, perguntei para ele falou: Emerson, eu tenho aqui, só que ele já tá com, era 2019 e ele já tá com quase 150 mil km. Falei, tá certo, vou aí ver. Fui ver, passei mais de uma hora periciando o carro. Gente, carro íntegro, carro em perfeitas condições, apesar do KM, um carro em perfeitas condições. Tá? Liguei para o cliente achou que o KM estava muito alto. Tudo bem, é um direito dele, faz parte da minha consultoria. Muitas vezes, quando um cliente me pede um carro, eu procuro 250, 280, 290 anúncios, faço um filtro, separo 10 e vou ver, tá? Muitas vezes, numa consultoria, eu sou obrigado a reprovar um carro por suspeitar de algo. Então, numa consultoria, se eu suspeitar de algo grave no carro, eu reprovo o carro, tá? Numa perícia, eu só informo para o cliente. Então, vamos lá, voltando ao HB20. Gente, esse HB20, depois conversando com o meu amigo, dono da loja, ele disse que aquele HB20 estava na loja há mais ou menos 6 meses. Porém, eu afirmo para vocês, 6 meses na loja, eu afirmo para vocês, gente, carro íntegro, carro top, carro bom. Vistoriei toda a parte de mecânica, motor, suspensão, amortecedores, pivô, longarinas, parte estrutural, parte de itens de segurança, tudo. Vistoriei tudo no carro. Possivelmente era um carro que viajava muito, né? O carro que viaja muito, ele não tem um desgaste excessivo. Ele tem um desgaste normal, mas um carro com 150 mil km que viaja, muitas vezes ele é mais íntegro do que um carro com 50 mil km aqui
na cidade com esse monte de carro, sabe? Com o percurso de ida e volta carregado. Então vamos voltar ao KM adulterado. Esse meu amigo, ele não vai adulterar o KM daquele carro. Seria muito fácil ele fazer isso. Porque aquele carro, possivelmente, se ele colocasse 70 mil km, iria passar. Tá, gente? Mas, como eu falei, eu tenho parcerias com pessoas honestas. Até que eles me provem ao contrário. Se provar o contrário, deixa de ser meu parceiro. Simples assim. Por quê? Porque é meu nome que está em jogo, tá? Então, gente, fica a dica aí. Por que será que nesse país se adultera tanto KM? Opinião do consultor. Porque muitas pessoas querem carro com 5, 6, 7 anos de uso, que deveria ter 80 mil, muitas vezes 90 mil, 70 mil km, que é a média de São Paulo, do Brasil, é se rodar 10, 12 mil km por ano. Muita gente quer um carro assim, que tenha 40 mil, 20 mil. Então o que acontece? Eu sou totalmente desfavorável, não concordo com isso. Mas muitas pessoas para vender o carro, eles adulteram o KM, porque senão não vende. Ou então é um carro, um exemplo de tabela FIP vale 80 mil, a pessoa tem que vender por 60 e muitas vezes é um carro íntegro, muitas vezes é um carro bom. Então, gente, fica aí um pensamento. Vale a pena adulterar KM? Não, não vale. Mas por que será que tem tanto KM adulterado nesse país? Tá, gente? Ao comprar um veículo usado, muitas vezes um veículo que tem 150 mil, ele está melhor do que um veículo que tenha 60 mil. Tem que se fazer uma perícia, tá? Eu já fui vistoriar, periciar diversos veículos com 40, 50 mil km que estavam arruinados. Por quê? A pessoa não tinha cuidado. Muitas vezes a pessoa, a Kia, por exemplo, troca óleo a cada 10 mil, a GM a cada 5 mil, se eu não estou enganado. Aí o que acontece? O cara vai substituir o óleo com 15, 20 mil, tá? Aí faz muitas vezes aquela formação de borra no motor. É aí que eu, como consultor, como perito, como consultor eu reprovo um carro desse, porque se eu perceber que ele tem baixo KM, mas está contaminado por borra, eu vou reprovar. Por quê? Porque você não sabe como está esse motor internamente. Se o motor estiver muito cheio de borra, ele pode ter problemas de lubrificação, gente. Tá? E muitas vezes eu quis comprar carro com KM alto. Por quê? Pela integridade do veículo. Então fica aí a dica aí, gente. Confie no consultor, adquira um serviço de um consultor, tá? E KM adulterado, o consultor pega, tá? Só que muitas vezes o consultor sabe que aquele carro que tem um KM um pouquinho mais alto é mais íntegro do que aquele carro que tem um KM baixo. Tá bom, gente? Fica a dica aí. Um forte abraço para vocês. Se gostou do vídeo, me segue nas redes sociais, tá bom? Abraço!